nós falamos sobre José, você conhece muito bem a história. José era o bebezinho do papai, né? Era o mimadinho do papai, era o José, né? Ele era tão mimadinho que tinha um vestidinho colorido. De tão mimado que ele era, ele tinha um vestidinho colorido. Mas Deus tinha um propósito muito mais além do que aquela túnica que representava a autoridade sobre a vida de José. E desde cedo José começou a sonhar, Deus começou a revelar aos poucos para ele o que faria através da vida de José. Então cada um de nós um dia recebeu um vestidinho colorido de Deus, que foi só um vislumbre daquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Mas até chegarmos lá existe todo um processo. Não vocês, mas quem faltou, a maioria das pessoas tem medo dos processos de Deus. Mas os processos do Senhor nos tornam maduros. Os processos de Deus nos tornam pessoas que sabem receber a bênção e não desperdiçam. E foi isso que aconteceu com José. Beleza, você está sonhando, os feixes estão se dobrando a você e tal, você está lá em autoridade, seu vestidinho colorido, mas agora você vai entrar no meu processo. Porque quando você estiver lá, você não pode ser aquele garoto mimado do vestido colorido. Você precisa ser o José que eu vou levantar em toda uma nação. Alô? A gente tem costume de olhar para nós hoje, agora. Alguém que recebeu uma promessa, uma palavra profética, alguém que recebeu, olha, Deus vai te usar. Mas quando Deus olha para nós como um ser eterno, Ele está olhando lá na frente. Ele está olhando para você com todas as promessas cumpridas que Ele disse que vai fazer na sua vida. Uma pessoa entendeu que falou amém, mas enfim. E aí José foi para os processos. José foi jogado para o buraco, José se tornou escravo. Mesmo escravo, ele começou a ter referência, começou a trabalhar na casa de Potifar. A mulher dele ficou encapetada. Você conhece a história ali na sua casa. E aí ele foi preso, tudo dentro do processo de Deus. Meu Deus, será que Deus tem prisão, tem escravidão? Para José, sim. E ele lá na prisão foi quando ele começou a interpretar os sonhos. Mas quando ele chegou lá ao lado de Faraó para interpretar o sonho de Faraó, ele não chegou para Faraó e falou assim, olha, estou interpretando esse sonho, faz o que você quiser. Ele disse, através desse sonho nós vamos fazer assim. Vacas magras, vacas gordas, é assim, nós vamos fazer assim, assim, assim. O Faraó falou, meu, você vai ter que ficar do meu lado, alô? Então Deus vai te dar essa unção e essa habilidade para você estar ao lado de, só para quem receber, tudo bem, para estar ao lado de pessoas de autoridade, e a direção vai sair da sua boca. Mas eu não sei como. Por isso Deus está te forjando, por isso Deus está te preparando. Quando José chegou lá no lugar mais top, ele estava cheio de marcas, irmão. Ele não ia rapidamente se esquecer de tudo aquilo que Deus falou para ele, porque ele estava num lugar de autoridade. Ele tinha marcas, ele tinha experiência com Deus, ele chorou muito, ele ficou muito tempo clamando, para que quando chegasse lá não perdesse o coração. Essa é a nossa oração. Senhor, que quando eu chegar no meu lugar de delícias, eu não perca o meu coração. Que quando eu chegar no meu lugar que eu tenho tanto desejado, eu não deixe o Senhor. Quando José, eu quero profetizar sobre a sua vida nesta manhã, porque eu estou falando de oferta, não é somente para você ter uma unção de prosperidade, mas é uma unção de administração. Alguém que sabe com autoridade, alguém com maturidade, sabe receber o que Deus traz e sabe administrar. Porque o que vai multiplicar as suas finanças não é a quantidade de dinheiro que você tem, mas é sua administração. Ok? Porque nós podemos ganhar muito menos que o ímpio, mas a nossa administração, através do Senhor, vai fazer o nosso dinheiro multiplicar. E acabou. Foi assim que aconteceu lá no Egito. Veio o tempo de vaca gorda. E aí o José começou a separar a quinta parte. Quando veio o tempo da vaca magra, o Egito se tornou a nação mais poderosa e rica. Por quê? Porque eles tinham mais dinheiro que os outros? Não, porque eles souberam administrar. Então todo mundo vinha comprar no Egito. E quem estava lá administrando? José. Fala para o seu irmão assim, você é o José desse tempo. Não, só quem trouxe a boca fala, você é o José desse tempo. Ok? E a palavra não é, eu ganho salário mínimo. Ninguém está falando disso. Está falando sobre uma unção de Deus sobre a sua vida para administrar. Você vai
aquilo, planeja, guarda, escreva, peça a bênção do Senhor, mas seja fiel. Seja fiel. Não, Deus, quando eu tiver eu te dou. Não, haja por fé. Dê primeiro, por fé. Administre muito bem o que Deus te dá. Deixa eu te falar, se você não tem muita sabedoria com cartão de crédito, eu brigo com as meninas aqui que a fatura do cartão, ela vem com demônios quando você abre o envelope. Porque na verdade você não gastou tudo aquilo, é que acontece. Então se você não consegue ter certas coisas agora para administrar, corta. Guarda, até você conseguir ter maturidade para ter certas coisas. Não é a quantidade de dinheiro que nós ganhamos que nos fará prósperos, mas é aquilo que nós fazemos com ele. E como nós sabemos que nós cantamos, tudo é de Deus, então é dele, é ele que dá força para você trabalhar, é ele que te dá saúde para você levantar pela manhã, então tudo é do Senhor. Fala para o seu irmão que está do seu lado, cuide do que Deus está te dando direito. Amém? Se não conseguirmos levantar pela manhã, irmão, qualquer coisa, se a gente acorda travado, já era, a gente não consegue levantar, fala sério, não consigo, vou ter que pegar um atestado, acabou. Então é Deus que nos dá esse vigor, essa fortaleza todos os dias para irmos, sem o Senhor não dá. Você vai preparar a sua oferta, sua melhor oferta nesse culto de Santa Ceia. Se você vai separar o seu dízimo, faça isso, suas primícias, mas não saia daqui sem semear o seu melhor nesta manhã e receba essa palavra profética lançada sobre a sua vida em nome de Jesus. João capítulo 2 e o verso 1. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali, e Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhes disse: não tem mais vinho. Respondeu-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não chegou a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-na até em cima. Então lhes disse: tirai água e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram, e logo que o mestre-sala provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o noivo e disse: todos põem primeiro o vinho bom, e quando já beberam fartamente, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Este, o primeiro dos seus sinais miraculosos, Jesus realizou em Caná da Galileia. Assim revelou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Depois disso desceu para Cafarnaum com sua mãe e seus irmãos, seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Oremos. Senhor, aqui está a tua palavra. Que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor traga entendimento dessa palavra para as nossas vidas. Eu tenho certeza que cada um de nós aqui nessa manhã precisa ouvir a tua palavra. Então que o Senhor fale, que o Senhor revele aquilo que está no oculto, aquilo que está no mais íntimo, Senhor, do nosso coração. E eu sei que o Senhor não vai falar para nos acusar, mas para nos tratar, para nos curar, para nos restaurar, para transformar as nossas vidas. Que a nossa mente seja levada cativa em obediência ao Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. E eu te peço, dá ordem aos teus anjos para que eles se acampem em volta de cada um de nós que estamos aqui nesse culto presencial, e também daqueles que estão nos assistindo pelo YouTube e também pelo Facebook, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Se você puder mais uma vez aplaudir ao Senhor Jesus, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Bom, o que eu quero dizer aqui para vocês é que Jesus, nesse capítulo que nós estamos lendo, Jesus, ele sempre aprovou o casamento. Ele sempre mostrou através, e aqui tem uma história de que ele estava iniciando o seu ministério de milagres através de um casamento. Então ele sempre aprovou o casamento,
E eu quero que vocês entendam que nenhum relacionamento humano tipifica um mistério espiritual tão profundo. Veja, tudo que você possa aí imaginar, o Senhor ele compara um casamento como algo realmente íntimo, algo que é a sua vontade, e nós precisamos amadurecer dentro disso, né? Em cima disso. O livro de João, no capítulo 3, no verso 29, tem alguns versículos que falam sobre isso. João capítulo 3, e no verso aqui 29, diz assim, acompanhe comigo. Jesus falando muitas outras coisas sobre essa questão do casamento, sobre a questão de uma festa de casamento. Ele diz no verso 29 o seguinte: a noiva pertence ao noivo. Então está aí uma coisa que você precisa gravar, né? Nós somos a noiva, a igreja é a noiva, e nós, como noivas, precisamos nos preparar para nos encontrar com o noivo. Amém? Precisamos nos preparar. Então o verso 29 diz assim, a noiva pertence ao noivo. O amigo do noivo que lhe assiste espera e ouve, e alegra-se muito com a voz do noivo. Essa alegria é minha, e agora está completa. Se você continuar ainda no capítulo 9 do livro aqui de Mateus agora capítulo 9, acompanhe aí por favor, você pode estar anotando também. Mateus no capítulo 9 e no verso 15, 9:15 diz assim: respondeu Jesus: pode estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias, porém, virão em que o noivo lhe será tirado, e nesses dias aí eles jejuarão. O mesmo livro de Mateus, agora no capítulo 22, Mateus no capítulo 22, estou dando apenas uma introdução para você. Mateus capítulo 22, no verso 1, diz assim: Jesus tornou a falar em parábolas e disse: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. O que é isso? Um casamento. O Senhor está comparando o reino onde nós iremos morar, né, onde nosso nome está lá escrito, né, no livro da vida, a uma festa, e nós temos que estar preparados, amém, amados, para esse tempo de festa. E ele disse que não existe nada mais íntimo do que isso, né? Porque num tempo de uma festa, de um casamento, o que é que acontece? Tempo de alegria, né? Tempo de comunhão, tempo realmente de coisas maravilhosas. Eu vou continuar lendo, que diz assim, e aí ele diz assim: enviou seus servos para chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, recomendando: dizei aos convidados que já preparei o meu jantar, meus bois e cevados já foram mortos, e tudo está pronto, vinde às bodas. Porém, eles, não fazendo caso, foram, um para o seu campo e outro para o seu negócio. O restante, apoderando-se dos servos, o maltrataram e aí mataram. Aqui eu quero parar um pouquinho para explicar sobre esse convite que Deus está fazendo para nós, né? Para todos nós. Ele está nos convidando para que um dia possamos participar desta festa, o encontro da noiva, que é a igreja, porque aquele que recebe Jesus, ele se torna parte desta igreja, e um dia nós nos encontraremos com o grande noivo que se chama o Senhor Jesus Cristo. Mas a Bíblia está dizendo aqui que no meio disso tudo vão existir aqueles que vão fazer pouco caso. É quando alguém começa a evangelizar, a convidar, não a estar dentro de uma igreja, mas a conhecer Jesus, a receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e aí esta pessoa faz pouco caso dessas coisas, ou muitas vezes ele diz: não, ainda não é meu tempo, ainda não é minha hora. E a Bíblia está dizendo aqui o que é que essas pessoas fizeram. Uns foram trabalhar, outros não quiseram nem saber. Vamos continuar um pouco mais. Diz aqui que alguns ainda maltrataram aqueles que Deus enviou para levar essas boas novas. Então, querido, tudo que acontece no mundo, essa rejeição do Evangelho, sabe, essas pessoas que muitas vezes têm um coração infelizmente endurecido,
né, e que às vezes costumam acreditar em tantas mentiras, né, e não acreditam realmente na palavra de Deus, né, que é a palavra de Deus que vai transformar aí a sua vida. Então veja o que vai acontecer. O próprio Jesus disse que ele não veio trazer paz, ele veio trazer espada, ele veio trazer realmente uma divisão, porque no meio de uma família, imagina, você recebe Jesus, aí começa aquela guerra dentro da família, onde às vezes os pais não aceitam, ou às vezes os filhos não aceitam. Isso é uma coisa normal, isso é uma coisa natural, mas eu preciso entender o seguinte, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A palavra de Deus é que eu preciso para a minha vida. Não tem outro jeito, não tem para uma outra saída. Você pode escolher diversos lugares para você congregar. Graças a Deus, hoje, somente na nossa nação, tem muitas igrejas que você pode estar escolhendo para congregar. Mas entenda uma coisa, não é a igreja que vai salvar, mas é a tua comunhão, a tua intimidade com Deus através de Jesus Cristo. E é nisso que você precisa crescer. Bom, eu vou me adiantar um pouco mais. No capítulo 25, ainda do livro de Mateus, no verso 10, está dizendo assim, 25 de Mateus, verso 10: E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Aqui é a parábola das 10 virgens. Mais uma vez, Jesus comparando o reino de Deus como uma grande festa de casamento. E aqui estão 10 virgens, que é o sinal de uma totalidade. 10 na Bíblia quer dizer totalidade. 5 eram prudentes, elas tinham azeite de sobra, mas 5 eram imprudentes. O que significa isso? Pessoas que estão ali naquele nível, todo dia, naquele nível de comunhão e intimidade com o Senhor, se preparando para o encontro com o noivo, para essa festa, e pessoas que dizendo assim, não, deixa, quando chegar o tempo, quando eu sentir que Jesus vai vir, então eu vou me preparar. E aqui você já sabe a história. Os que estavam preparadas, a porta se abriu e elas entraram. Mas as que não tinham azeite foram comprar azeite, mas quando chegaram a porta já estava fechada. E aí elas até gritaram e o noivo até saiu. E o noivo perguntou: quem são vocês? Eu não conheço vocês. Eu acho que é a pior coisa você escutar isso de Jesus. Eu não conheço vocês. Então isso nos leva a ter esse entendimento. Puxa, glória a Deus pela minha vida. Hoje eu estou conversando com as pessoas por aí, o que mais as pessoas estão celebrando é a vida, né? As pessoas estão dizendo assim, ainda bem que eu estou vivo, né? Mas glória a Deus por isso. Mas o mais importante é você ser conhecido do noivo, é você ter relacionamento com o noivo. Você pode ser uma pessoa bem sucedida nesse mundo, você pode prosperar, porque isso é vontade de Deus mesmo, sabe? Você pode fazer o que você quiser. A Bíblia diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Você precisa ter maturidade para saber o que deve fazer ou não. Mas o mais importante é ter esse relacionamento com o noivo, para não ouvirmos essa palavra, eu não vos conheço. Então o reino de Deus, ele é comparado a um casamento, ele é comparado a uma festa de casamento. Eu vou continuar ainda no livro de Apocalipse, no capítulo 19. Apocalipse, no capítulo 19, no verso aqui 7, diz assim, regozijemo-nos e exultemos, e demos-lhes a glória, pois são chegadas as bodas do Cordeiro, e já a sua noiva se aprontou. Nós estamos nesse tempo em que a igreja, a noiva do Senhor, eu e você, precisamos estar preparados para nos encontrarmos com o noivo e para cearmos com ele, para festejarmos com ele. Mesmo o livro de Apocalipse, no capítulo 22, e agora no verso 7, está dizendo assim, guarda isso, porque é a palavra de Deus. Ele diz assim, eis que cedo venho. Glória a Deus. Você sabe que eu escuto isso, faz 28 anos que eu sou convertido, eu escuto isso há 28 anos ou até um pouco mais. E esse é o nosso erro, porque eu estou ouvindo, eu só estou escutando isso daí e nada está acontecendo. Você que pensa, o Senhor está às portas,
E quando Ele estiver, eu e você precisamos estar preparados. Eis que cedo venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Quer dizer, eu preciso estar guardando esta palavra. Ah, pastor, eu me afastei. Ah, pastor, eu me desviei. Ah, pastor, eu estou fraco. Não tem problema. Volta para o Senhor. Você que está me assistindo aí também, se reconcilia com o Senhor. Nunca é tarde para você voltar para Jesus. Nunca é tarde, porque veja, irmãos, eu vou falar mais uma vez. Ao fechar os nossos olhos, a nossa vida não se acaba. Ao fechar os nossos olhos, a nossa vida eterna se inicia. Glória a Deus. E se nós estamos com o Senhor, vamos viver eternamente com Ele, meu amado. Não é lá que nós vamos aprender a viver com Deus. É aqui que nós temos que aprender a viver com o Senhor. E aí o último versículo está em 2 Coríntios, no capítulo 2 Coríntios capítulo 11, o verso 2. Estou zeloso de vós com o zelo de Deus. Tenho-vos preparado para vos apresentar como uma virgem para um marido, a saber, a Cristo. Glória a Deus. Paulo dizendo: olha, estou preparando vocês para que vocês se apresentem para Jesus, porque Ele é o nosso esposo, Ele é o nosso marido, né? Está escrito isso daí. Então, nós temos que estar nos preparando. Resumindo tudo isso que eu falei, a lição que nós vamos aprender aqui é que a presença de Jesus, ela é essencial em nossas vidas. Você pode até escrever isso ou anotar, né? A presença de Jesus, ela é essencial em nossas vidas, ou ela é essencial em um casamento, né? Se você que está casado aí quer viver milagres no seu casamento, Jesus não pode ser convidado apenas, ele tem que ser testemunha dessa aliança que você fez. E é muito importante, porque a Bíblia fala que um cordão de 3 dobras, ele não vai se quebrar, quando Jesus é convidado para ser testemunha. Eu costumo dizer nos casamentos, que aquela renca de padrinho que tem para lá e para cá, né? 30 de um lado, 30 do outro, já viu isso, né? Que as pessoas convidam, né? Porque um está levando a geladeira, o outro é fogão, é tudo assim, já está tudo preparado, né? Vocês viram? É assim. Os padrinhos muitas vezes aceitam, mas eles não sabem o que eles estão fazendo ali. Eles acham que é uma festa. Ah, me chamaram, que lindo, maravilhoso. Não. A função de um padrinho é quando aquele casal que está passando por uma dificuldade, ele está ali, vai ter os seus momentos, né, de luta, de dificuldade. Esses padrinhos que são mais experientes vão fazer o quê? Principalmente se eles forem evangélicos, eles vão orar, eles vão aconselhar, eles vão fortalecer, eles vão dizer: eu já passei por isso. Não para, não desiste não. Então essa é a função aí dos padrinhos. Mas voltando à nossa mensagem, João aqui, ele está mostrando algo que tem que acontecer na nossa vida, no meio de um casamento. O que é que ele está mostrando? João, ele quer despertar, através do seu próprio livro, ele quer despertar a fé. A nossa fé precisa ser despertada. Agora, ela vai ser despertada no quê? Naquilo que eu vou ganhar, né? Porque às vezes o foco das pessoas é no que eu ganho com isso? Não, a nossa fé precisa ser despertada à divindade de Jesus, no entendimento de que Jesus realmente ele é o Messias. Eu preciso me fortalecer nesse entendimento, porque a Bíblia diz: vai passar os céus e a terra, mas a palavra de Deus, ela não vai passar, ela vai permanecer. Então a minha fé não pode estar nas coisas desse mundo, né? Porque são coisas passageiras, mas a minha fé precisa estar fundamentada em Cristo, e Cristo é a palavra. E quando você está fundamentado desta forma, meu irmão, não tem jeito, vai acontecer realmente mudanças na sua vida, amém? Esse milagre que foi a transformação, no decorrer do mês nós vamos falar um pouco mais sobre ele, mas este milagre convenceu João. Essa transformação da água
para o vinho, convenceu João, e nem só João, mas convenceu também os discípulos. Abra lá no livro de João, no capítulo 2 novamente, e você vai ver aqui, ó, João capítulo 2, e no verso aqui 11, João 2,11, está dizendo assim, ó: este, o primeiro dos seus sinais miraculosos, Jesus realizou aí em Caná da Galileia. Assim revelou a sua glória, e aí o que está dizendo? Os seus discípulos creram nele, creram que ele era o Messias, creram que ele era enviado aí da parte de Deus. Então, que a nossa fé também seja despertada. Está chegando esse momento, né? De nós sermos despertados nesta fé no Senhor Jesus. Bom, a presença de Jesus em um casamento vai sugerir algumas coisas que eu quero passar aqui para você. Primeira coisa que você precisa entender: Jesus, ele sempre aprovou uma vida social. Jesus não era um religioso, uma pessoa que vivia só na dela. Sabe aquelas pessoas que vivem escondidas, que o 007, aquele diz: eu não quero que ninguém saiba que eu sou um cristão. Não, Jesus não era dessa forma. Jesus, na realidade, ele sempre estava comendo com os fariseus. E não era só com os fariseus, Jesus também comia com os publicanos. E ele queria viver na companhia dessas pessoas. Está aí já um motivo de tratamento da nossa vida. Às vezes nós pensamos que agora, nesse tempo, está difícil vivermos assim. Mas Deus está nos ensinando assim: se você é o meu discípulo, se você é o meu servo, então eu quero que você esteja no meio daqueles que precisam, não no meio daqueles que não precisam. Aquilo que nós recebemos da parte de Deus, que é a palavra, que é o ensino, isso precisa ser levado para as pessoas que não conhecem. Os que conhecem, eles não precisam. O próprio Jesus falou que quem precisa de médico não são aqueles que são curados, mas aqueles que estão aí doentes. Agora, por causa desse desejo de Jesus estar com fariseus, com publicanos, com pecadores, ele era chamado de glutão, ele era chamado de um homem que gostava de beber bastante. E Jesus, ele sabia estar no meio das pessoas. Veja bem, porque às vezes nós podemos falar assim: agora eu sou crente, agora eu sou evangélico, agora eu sou cristão, eu tenho que me separar dessas pessoas. Não, Jesus fazia diferente. Jesus, ele estava no meio dessas pessoas, e ele era uma pessoa imparcial, ou seja, ele era uma pessoa que não defendia nem o lado A, nem o lado B. Ele tinha o seu pensamento, mas ele gostava muito de estar com aquele povo, porque a ideia do Senhor era mostrar para aquele povo quem ele era. A ideia de Jesus era mostrar para aquele povo a verdade, era ensinar sobre o reino de Deus, era mostrar qual era o meio dessas pessoas serem salvas. Deixa eu te falar, você que está aqui me assistindo pelo Facebook, pelo Instagram, você que está aqui presencialmente, é isso que Deus quer e vai fazer na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. Aonde você estiver, seja dentro da sua casa, seja no seu emprego, seja na faculdade, seja no meio da rua, aonde você estiver, o Espírito de Deus que está dentro da sua vida vai te usar para revelar o Cristo que você serve, e muitas pessoas que estão lá sedentas vão conhecer esse Deus que está na tua vida. Se você crê nisso, dê um glória a Deus aí bem forte. Jesus não recusava, irmão. Agora eu vou contar um segredo. Jesus aqui não recusava. O segredo não é de Jesus, o segredo é meu. Eu não recuso um convite para comer um churrasco. Glória a Deus. Só eu dei glória a Deus aqui, eu vou falar de novo. Eu não recuso um convite para comer um churrasco. Obrigado. Mas Jesus também era assim. Jesus não recusava um convite. Se alguém falasse assim: olha, não é que eu estou falando que você tem que estar na casa das pessoas, não é isso, mas ele não recusava. Quando alguém falava assim: Jesus, você pode ficar aqui na minha casa, você pode vir aqui na minha casa,
ele ia porque ele sabia aproveitar o momento. Lembra de Marta? Lembra de Maria? Lembra que a Marta ficou, não a Marta que está aqui presente, né? Mas a Marta ficou muito atarefada, preocupada em fazer um monte de coisa, mas a Maria foi muito inteligente. Ela disse: eu vou saber aproveitar isso aqui. Não é sempre que o Messias, o Filho de Deus, vem e entra dentro da minha casa. Então ela sentou e ela ficou ouvindo Jesus falar das coisas concernentes ao reino de Deus. Meu querido, deixa eu te falar, os anjos gostariam de falar sobre o reino de Deus. Os anjos gostariam de falar sobre esta palavra que você tem aí no seu celular ou na sua Bíblia, mas eles não podem, eles não têm essa liberdade. Mas Deus deu esse poder e essa autoridade para mim e para você. Deixa eu profetizar sobre a tua vida. Aonde você estiver, você é um portador de mudanças. Deus vai te levar para muitos lugares no meio da tua família, aonde você estiver. Entenda uma coisa: eu tenho uma cobertura, eu tenho um pai espiritual, e ele me ensina, ele sempre ensina os seus outros filhos também, que aonde você vai, você não está tirando férias. Aonde você vai, você foi para aquele lugar para revelar a glória de Deus. Eu estava num dia em Cabo Frio. Estava na cidade de Cabo Frio e eu sempre tive uma vontade de mergulhar. Eu queria mergulhar com um cilindro, mas lá não estava tendo, então minha esposa me deu, veja, não sei o que ela queria, mas ela me deu de presente para eu mergulhar sozinho. Ela não ia, eu não entendi o negócio, mas tudo bem, no dia do aniversário de casamento, né? E eu fiquei 2 horas lá, fiquei 2 horas na água, tinha aqueles macarrão, né? E você ficava ali segurando, 6 metros de profundidade. Então quando você quisesse, você mergulhava lá e até depois subia. Era uma coisa assim maravilhosa. Quem já mergulhou sabe do que eu estou falando. Aí estou eu lá, né, naquela água, 2 horas lá. Daqui a pouco eu começo a conversar com Deus. Eu falei: Deus, muito obrigado, que coisa linda poder estar aqui com o Senhor, que maravilha, gostoso demais. Aí daqui a pouco chega um casal: oi, tudo bem? Eu falei: oi, tudo bem? Você é daqui? Começamos a trocar ideia assim, né? Você é daqui? Eu estou fazendo assim porque a água assim, né? Aí começou a conversar comigo: você é daqui? Eu falei: não, eu sou de Guarulhos, São Paulo, eu estou aqui por causa de um lançamento de um CD de um amigo, então eu vim para cá. Que legal, onde é? Começamos a conversar, tudo tal. Falei: tá igreja e tal. Que bacana e tal. Aí ele falou assim: tá vendo aquela menina ali? Aí eu falei: sim, a instrutora. Sim, sei. Então ela é minha filha. Ela é sua filha? Que legal, bacana. Nós somos evangélicos. Aí pronto, começou. Nós somos evangélicos, eu adoro também, sou um adorador. Ele falando para mim, eu falei: que legal, bacana. A minha filha também é evangélica, só que ela está afastada. Aí eu olhei para o céu, falei: meu Deus, mas até aqui só tinha água. As pessoas que estavam mergulhando estavam longe. Mas aí eu entendi, ele falou assim: ela era uma adoradora do Senhor, mas hoje ela está afastada. Eu falei: já tá bom, Deus, entendi. Continuei, né, porque só poderia sair com a permissão deles. Quando eu saí, fomos até a barraca. E aí, chegando lá na barraca, ela estava lá. Eu perguntei o nome dela para os pais e eu fui fazer o que Deus mandou. Eu não lembro o nome dela, qual era, já faz uns 5, 6 anos isso aí. E eu chamei ela pelo nome e disse assim: olha, filha, Jesus te ama, volta para Ele. Ela arregalou os olhos, tipo assim: como é que você sabe disso? E aí eu virei as costas e fui embora. Fiz o que Deus mandou, porque você tem que saber aproveitar o momento, seja numa festa de casamento, seja num aniversário, seja no trabalho, aonde for. Abra a sua boca e revele esse poder que está dentro da sua vida, que é a palavra de Deus. Amém ou não amém, meu amado? Então, voltando aqui, Jesus, ele queria estar
E eu vou te falar, querido, essa não é a hora de você, eu sei que, entenda o que eu vou falar. Essa não é a hora de você se esconder. Nós temos celular, dá para fazer live, dá para usar Instagram, dá para usar WhatsApp, dá para fazer várias coisas aonde você pode falar da palavra, porque as pessoas, somente aquelas que fazem parte da nossa família, estão precisando de uma palavra. E a palavra não é a palavra do médico, a palavra é a palavra que vai sair da sua boca quando você começar a abrir a sua boca. A palavra vai trazer mudança na vida da sua família. Às vezes nós queremos uma mudança radical. Pastor, eu já falei, eu já preguei. Não, você não foi chamado para converter ninguém, não foi chamado para convencer ninguém. Você foi chamado para espalhar a mensagem, espalhar a semente. Espalhe a semente. Esteja em tempo, fora de tempo, espalhe a semente. Então Jesus, ele agia desta forma. Esse convívio de Jesus com essas pessoas mostrava que ele realmente gostava de pessoas. E eu gosto de pessoas. Quem é que gosta aqui de pessoas? Levanta a mão. Você fala assim, eu não gosto de pessoas. Meu Deus, você não é desse mundo. Então, e ainda mais agora, que eu quero que você entenda o seguinte. Vou falar isso mais uma vez. Você tem a chave na mão para mudar situações. Talvez as situações não mudem conforme você imagina, mas você tem a chave na mão. Olha, Jesus, ele procurava estar na companhia das pessoas, como eu já disse, a fim de influenciar essas pessoas. Não é o mundo que tem que nos influenciar, mas somos nós que temos que influenciar essas pessoas. E Jesus fazia questão de mostrar a doutrina, o seu ensino. Aquilo que o céu falava era o que ele passava para as pessoas que estavam ali no mundo. Então veja, quando você abre no livro de Mateus, no capítulo 23, Mateus 23, e o verso 25, veja que 23 e 25, veja aqui. Havia naquela época pessoas que eram conhecedoras, mas eram pessoas religiosas, e eram pessoas que, conhecendo a verdade, elas impediam as outras pessoas de entrar nessa verdade, colocando jugo sobre elas. Jesus não era dessa forma, ele era acessível. Eu e você precisamos ser acessíveis às pessoas. Sabe, a Bíblia fala assim, esteja sempre pronto a ouvir. Você tem que trabalhar isso dentro da sua vida, ouvir. Eu estava ensinando, acho que estava conversando com uma irmã aqui da igreja, e eu às vezes me pego assim, quando você cruza o braço, não sei se você já cruzou o braço quando alguém está falando com você. Quando você cruza o braço, você sabe o que significa isso aqui? Quando você cruza o braço para alguém? Que você não está interessado naquilo que a pessoa está falando. Faz o teste agora que eu falei para você. Quando alguém estiver falando com você, meu irmão, e essa pessoa, e você cruzar o braço, ou essa pessoa cruzar, pode ter certeza, ela não está interessada naquilo que você está falando, ou você também demonstra que você não está interessado. Então às vezes eu me pego, minha esposa às vezes chega e ela começa a falar, eu cruzo o braço, aí eu, nossa, tem que agora ela está sabendo, né? Agora a galera souber que eu cruzei o braço agora, você não está interessado. E é verdade, porque há um livro que eu não vou falar o tema do livro, mas há um livro que fala sobre o nosso corpo, ele fala, isso é uma grande verdade. Ele demonstra aquilo que nós estamos sentindo. Então, voltando aqui no verso 25, diz assim: ai de vós escribas, isso aqui é Jesus repreendendo os escribas, os fariseus, os hipócritas. Ele não está falando de nós, ele está falando de pessoas que agem assim, que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Fariseu cego, você limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Aí ele diz verso 27,
ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro está cheio de ossos de mortos e de toda imundícia. Aí, para terminar, assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. O que ele está dizendo aqui? A pessoa, os fariseus eram assim: não, eu vou me santificar, mas eu me santifico em jejum, em oração, em leitura, mas eu me santifico e eu vou me afastar dos pecadores. Não, a obra de Deus, ela é diferente. Você quer ver milagres na sua vida, meu irmão? Você vai se santificar, você vai jejuar, você vai ler a palavra, você vai buscar essa perfeição na palavra, mas é para você ir no meio daqueles que precisam. Assim era Jesus. Por isso que ele está repreendendo esses daqui, porque estou falando, vocês se limpam no seu exterior, mas no seu interior vocês estão cheios de pecados. E Jesus, ele interiormente ele estava separado dos pecadores, mas exteriormente ele mantinha contato com eles. E aí a Bíblia nos ensina que nós devemos seguir esse exemplo. Você que está aqui me assistindo, você que está aqui presente, veja, a Bíblia diz que como sal da terra eu preciso ser eficaz. Para que serve o sal? E a Bíblia nos chama de sal. Para que serve o sal? Para salgar. Então eu tenho que entrar em contato com aquilo que precisa ser salgado. Sim ou não? Alô? Aquele que está sem sal é essa pessoa que eu tenho que salgar. Para você ser um pescador, eu escrevi isso aqui, para você ser um pescador de homens, você precisa ir aonde tem o quê? Homens, ou em outras palavras, você ser um pescador, você tem que ir aonde tem peixe. E a Bíblia diz que ele não nos transformou em pescadores. Então, para sermos luz do mundo, nós devemos aparecer e nós devemos brilhar. Veja, querido, embora Jesus, o livro de Isaías 53 fala isso, embora Jesus, ele fosse um homem de dores, diz isso lá, um homem que estava preparado ali para levar o nosso fardo, para o fardo dos nossos pecados, né? E também era um homem que vivia ali debaixo daquela tristeza, porque ele sentia a tristeza das pessoas. Ele sempre se apresentava às pessoas o seu lado alegre, né? O lado alegre da sua natureza. Deixa eu te falar, eu queria que você prestasse atenção nisso. Quando você vai comprar um pão, quando você vai entrar no mercado, quando você vai pegar um ônibus, quando você vai entrar no metrô, quando alguém chega e você vai abastecer seu carro, quando você vai oferecer, alguém oferece para você lá uma balinha para você comprar, aonde você estiver, deixa eu te falar, você não pode mostrar o lado negativo, porque você não é desse mundo. Você tem que mostrar aquilo que realmente você é. Você tem que mostrar aquilo que está dentro da sua vida. Você não pode aparecer, mas Jesus precisa aparecer através da sua vida. Jesus sempre... por que as pessoas convidavam Jesus para estar com ele? Porque ele era uma pessoa alegre. Ele não era você já viu aquele desenho do rabugento? Já viu, né? Então Jesus não era uma pessoa rabugenta. Pessoas assim, os outros só se distanciam. Mas quando você mostra aquilo que realmente você é em Cristo Jesus, as pessoas vão se aproximar de você. E quando elas se aproximarem, é só abrir a boca. A Bíblia diz, quando vocês estiverem diante de multidões, não se preocupem no que vocês vão falar, apenas abram a sua boca, porque aquele que está dentro de você vai fazer você lembrar, e você vai falar as palavras de Deus ao coração daquela pessoa. Dê glória a Deus. Uma das palavras que Jesus falava, imagina Jesus entrando, que coisa maravilhosa, ele entrando dentro das casas ou no meio das pessoas. A repreensão de Jesus era o seguinte, a exortação de Jesus era essa: tenha bom ânimo. Você podia olhar para a pessoa que está do seu lado e falar assim para ele, olha, fala assim para ele, por favor, se você falar, se você puder, olhe para alguém e diz assim, olha que coisa maravilhosa que você está aprendendo. Quando você entrar numa casa, quando você encontrar alguém cabisbaixo, quando você encontrar alguém triste, alguém sem fé, sem alegria,
Dê um sorriso para essa pessoa e diga assim: tenha bom ânimo. Você vai ter certeza, você vai ver que essa pessoa vai mudar, porque ela está esperando uma resposta. E essa palavra que está saindo da sua boca não é sua palavra, é Deus que está falando através da sua vida. Então essa palavra de alegria, ela acompanhava realmente o Senhor. E aí, nesses momentos onde ele estava, eu quero te dizer, um dos maiores milagres que Jesus está mostrando no meio do casamento é fazer com que as pessoas tenham esse prazer, essa satisfação. Porque eu vou falar ainda, né, sobre aquela cultura que o noivo ficou desesperado, porque no terceiro dia, uma festa de casamento lá, a cultura é de 7 dias, mas no terceiro dia faltou o vinho, e aí ele ficou desesperado. Mas quem é que estava lá? Jesus Cristo. Por que ele estava lá? Porque ele havia sido convidado. Quando você convida, seja qualquer que for a situação da sua vida, mas quando você convida Jesus para entrar em qualquer área da sua vida, sabe que você vai sentir satisfação, prazer, alegria, porque Ele vai realmente te orientar, Ele vai te ajudar, Ele vai te fortalecer, Ele vai te capacitar. Dê glória a Deus por isso. E para nós terminarmos aqui o livro de Mateus, no capítulo 9, Mateus capítulo 9, diz aqui no verso 14, diz assim: então vieram os seus discípulos, os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós, os fariseus, muitas vezes, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: pode estar triste os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias, porém, virão em que o noivo lhe será tirado, e nesses dias jejuarão. Olha, Jesus sempre disse, ilustrava o reino dos céus de uma forma assim frequente, dizendo que lá nos céus sempre vai ter um grande banquete. Quando você está ligado ao Senhor, o seu dia, profetize para a pessoa que está do seu lado, para a gente terminar, por favor. Diga assim: quando você está ligado a Jesus, todos os seus dias serão dias de festa, serão dias de banquete, serão dias de alegria, serão dias de paz. É isso que o mundo está precisando. É isso que o mundo está precisando. As pessoas da nossa família estão precisando, nossos amigos, nossos conhecidos, até mesmo nossos inimigos estão precisando. E como é que essas pessoas vão descobrir esta verdade? Elas vão descobrir essa verdade em você. É em você. Jesus está dizendo assim: se encha da minha presença, me busque, se encha da minha palavra, porque aonde você estiver, eu vou me revelar através da sua vida. Às vezes nós oramos assim: Jesus, aparece para essa pessoa, e Jesus está aparecendo. Sabe como é que Ele está aparecendo? Através da sua vida. Eu já entendi muito tempo esse meu chamado. Aonde eu vou, eu sei. Por exemplo, quando eu tenho um empreendimento, eu vendo pães. Olha aí, estou fazendo propaganda. Mas aonde eu vou, eu sei que o meu primeiro chamado não é vender o pão. Meu primeiro chamado é falar a palavra de Deus. E aonde eu vou, muitas vezes eu vou lá vender o pão, e aí as pessoas começam a abrir seu coração. Elas estão tristes, precisam de uma direção. Independente se eu sou pastor, porque eu não nasci pastor, eu nasci filho de Deus. Assim como você não nasceu com esses ministérios apostólico, profético, não, você nasceu filho de Deus. Então, aonde eu vou, alguém começa a abrir seu coração, e aí eu entendo. Eu sou portador de uma alegria. Sai daqui entendendo isso. Você é portador de alegria, você é portador de paz, você é portador de mudanças. E aonde você estiver, a mudança vai acontecer. Porque as pessoas vão estar precisando de sal, você vai levar o sal. As pessoas vão estar precisando de luz, você vai levar a luz. E a Bíblia diz que não é pelo muito falar. Então nessa manhã, quero pedir que você se coloque em pé em nome de Jesus.
porque eu quero profetizar que milagres vão acontecer na sua vida. Milagres vão acontecer no meio da sua família. Milagres vão acontecer aonde você trabalha.